Bem-vindos. Como de costume, no nosso culto de jovens, nós vamos iniciar o nosso culto com a Lectio Divina. Eu peço a todos que abram as suas Bíblias no Salmo 119. Nós faremos a leitura do versículo 57 ao 64. Então, Lectio Divina, Salmo 119, do versículo 57 ao 64. Para quem nos visita e ainda não sabe o que é a Lectio Divina é uma leitura orante. Então, nós realizamos a leitura do texto bíblico, meditamos acerca do que Deus nos fala através dele, e então oramos em resposta ao texto. Vamos à nossa leitura. Salmo 119, a partir do versículo 57, diz o seguinte: O Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Imploro teu favor de todo o coração. Tem piedade de mim, conforme tua palavra. Quando considero meus caminhos, volto os pés para teus testemunhos. Apresso-me a obedecer os teus mandamentos. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. À meia-noite, levanto-me para render-te graças, por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me teus decretos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos ainda aqui desta forma, Senhor, através de uma transmissão online, mas é a tua igreja que está aqui unida, Senhor, para glorificar e render graças ao teu nome por todas as obras que o Senhor tem efetuado para o teu povo. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom, Deus misericordioso, o Senhor tem nos guardado, Senhor, e cuidado de nós. Que assim como o salmista diz nesse salmo, Senhor, que nós possamos sempre nos alegrar nos teus decretos, Senhor, nos alegrar na tua palavra e cumprir, ó Deus, os teus mandamentos. Que nós sejamos sempre retos e irrepreensíveis, ó Deus, que a nossa mente sempre esteja cativa, Senhor, da palavra de Deus, e que sejamos sempre resolutos, ó Deus, no nosso caminhar. Que nunca pestanejemos, Senhor, mas que sigamos, ó Deus, com a nossa verdade absoluta, com o nosso Deus absoluto, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Continua capacitando-nos, ó Deus, para te agradar em tudo que nós fazemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, para dar continuidade à nossa programação, eu chamo aqui a Priscila e nós vamos cantar um corinho. Oi, gente. Boa noite. Vamos lá. Como sempre, na casa de vocês mesmos, cantem bem alto, bem forte. Quem tem instrumento, o G sempre faz isso, né? Pega, acompanha junto, toca junto e vamos nessa. E o primeiro é Glória para Sempre. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele
fazer a nossa parte de pedidos de oração e agradecimentos, né? A gente esqueceu de falar isso para vocês, e irem colocando aí, mas se vocês quiserem, podem colocar aí na nossa live, tanto no Insta quanto no Face, coloquem os pedidos que vocês querem que a gente ore, tá? Por vocês, que no final o André vai fazer essa oração, tá bom? Por enquanto eu vou fazer mais uma oração, para a gente prosseguir também com o nosso culto e cantando, tá bom? Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, por este dia, obrigada, Senhor, porque mesmo diante de tantas dificuldades que temos enfrentado, Senhor Deus, não só no Brasil, mas como no mundo, o Senhor também nos abençoou com essa tecnologia, Senhor, o Senhor tem nos dado essa estratégia para podermos continuar nos unindo enquanto igreja, Senhor Deus. Muito obrigada por isso. Abençoe, Senhor, este culto. Não só este, mas todos que estão sendo realizados neste momento também, Senhor. A tua igreja reunida pelo mundo, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E hoje podemos estar aqui alegres e contentes, louvando o seu nome, Deus. Abençoa-nos em tudo e essa é uma oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar cantando. Agora nós vamos cantar o Reina Hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Amém. E nós vamos cantar mais um, que é... Qual que é mesmo? Glória. Glória para sempre. Não? Que não é esse, a gente já cantou Glória para sempre. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras. Vamos lá. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso.
justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Bom, antes de mais nada, vamos orar novamente. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque tu abres as nossas bocas para te louvar. Mesmo em meio ao caos que estamos enfrentando atualmente, tu, Senhor, és Deus soberano sobre o universo, e tu és digno de toda a honra, louvor, adoração e glória. Senhor, eu te peço que tu incites os nossos corações a permanentemente estarem maravilhados contigo e com a tua obra. Que nós descansemos em ti, meu Senhor, sabendo que tu és infinitamente poderoso, sábio e bom. Senhor, agora nós falaremos a respeito da tua palavra. Nós a exporemos. E eu te peço, meu Deus, que tu me uses neste momento para edificar o teu rebanho. Que tu me uses, meu Deus, para proferir verdades que impactarão as vidas daqueles que me ouvem. Tem piedade de nós, meu Deus. Lembra-te que somos pequenos. Lembra-te de que somos pó. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de dizer boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. É um prazer estar com vocês nessa noite. Nós temos feito, no nosso culto de jovens, aos sábados, um estudo sobre o livro de Esther. Nós já tivemos 2 pregações sobre Esther. A primeira exposição que nós fizemos sobre Esther foi um tanto inusitada, eu diria. Porque nós expusemos aquilo que não se acha no livro de Esther. O livro de Esther não menciona sequer uma vez o nome de Deus. É um livro em que o nome de Deus simplesmente não aparece. Algumas pessoas ficam chocadas com isso. Como pode haver na Bíblia um livro que não menciona o nome de Deus? E essa ausência de Esther nos é indicada já pelo nome da protagonista do livro, que é a rainha Esther, né? Esther é um nome de origem persa que significa estrela. Mas se esse nome, Esther, for lido como uma palavra hebraica, o seu significado é eu estou escondido. Eu estou escondido. Isso nos indica, logo de cara, que Deus está escondido no livro de Esther. Ele não aparece em nenhum momento, mas a sua ação pode ser sentida do começo ao fim. Deus é aquele que rege todos os eventos que acontecem no livro de Esther. No livro de Esther acontecem muitas coincidências. Muitas e muitas coincidências.
coincidências altamente improváveis. A única explicação possível para essas coincidências é que existe uma mente inteligente coordenando e ordenando essas coincidências para que elas aconteçam, tá? E essa mente inteligente é a mente do Deus de Israel, que está agindo para livrar o seu povo, que está agindo para cuidar da comunidade da diáspora. No nosso último encontro, em que nós falamos sobre o livro de Esther, nós estudamos os 8 primeiros versículos do capítulo 1. E esses 8 primeiros versículos apresentam a nós o rei Assuero. Nós temos uma caracterização do rei Assuero. E o rei Assuero, nesses 8 primeiros versículos, é apresentado como uma figura extremamente elevada, como um homem riquíssimo e poderosíssimo. Segundo o texto bíblico, ele dominava sobre 127 províncias. O Império Persa era dominado, ou era dividido, na verdade, em cerca de 30 satrapias. Só que o autor bíblico, deliberadamente, nos oferece um número de 127 províncias. Tá? Se ele estivesse, por exemplo, falando do Brasil, ele não mencionaria os estados, ele mencionaria o número de municípios que existem no Brasil, que são mais do que 5 mil. Isso nos passa a impressão de que o domínio do rei Assuero sobre o Império Persa era um domínio total. Ele tinha um domínio exaustivo sobre cada centímetro quadrado do seu vastíssimo império. Isso é indicado pelo fato de ele controlar 127 províncias. Além disso, segundo esses primeiros versículos do capítulo 1, Assuero, que deve ser identificado com Xerxes, o rei grego, né? Aquele Xerxes que aparece no filme 300, por exemplo. Esse Xerxes deu uma festa que durou nada mais, nada menos do que 6 meses. Xerxes deu uma festa de 6 meses para os seus mais altos dignatários, para os seus mais altos governantes. E no final desse período de 6 meses, ele convidou também todas as pessoas, todo o seu povo que se achava na fortaleza de Suzã, uma das 4 capitais do Império Persa, para tomarem parte nessa grande festa, nesse grande banquete. Essa última semana é o que hoje nos interessa, tá? Nós somos assim introduzidos à quase divina figura de Assuero. Assuero que tinha uma soberania que se estendia a todo o Império Persa e Assuero que tinha riqueza suficiente para manter uma festa de 6 meses. É estonteante contemplar a grandeza incomparável de Assuero. Quando nós olhamos para ele, nós nos sentimos um tanto tontos de tão grande que ele é. Ele não apenas se destacava dos ombros para cima como o rei Saul. É como se ele estivesse tão mais elevado do que nós, quanto os céus estão mais altos do que a terra. Nós temos a impressão de que ele possui o controle absolutamente soberano sobre todo o seu vastíssimo império. Ele era o único senhor da Pérsia. Quando nós lemos os 8 primeiros versículos de Esther, essa é a impressão com que nós ficamos. Assuero é o rei soberano. Assuero domina exaustivamente todo o seu grande império persa. Porém, o cenário começa a se alterar drasticamente a partir do versículo 9. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, no primeiro capítulo do livro de Esther, o trecho que vai do versículo 9 até o versículo 12. Esther 1, do 9 até o 12. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo essa leitura em suas casas. Enquanto isso, a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou que Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 oficiais que serviam a rei Xerxes, trouxessem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a sua grande beleza, pois era de fato muito bonita. Porém, a rainha Vasti recusou-se a atender a ordem do rei, dada por intermédio dos oficiais, e o rei ficou irado e enfurecido. Esse é o texto em que nós vamos meditar hoje. Bom, vamos falar primeiramente do versículo 9. O versículo 9 fala sobre uma festa conduzida pela rainha Vasti. Assim como seu esposo, ela era também muito exibicionista. O seu esposo estava dando uma festa que durava já 6 meses. E a rainha Vasti não ficou atrás. Ela convidou as mulheres do Império Persa para também celebrarem juntamente com ela, para também participarem de um banquete juntamente com ela. Então nós percebemos que estavam acontecendo 2 banquetes, 2 festas simultaneamente. Uma festa para homens, conduzida pelo rei Assuero, e uma festa para mulheres, conduzida pela rainha
Vasti. E nos versículos 10 e 12, nós vamos nos concentrar bastante nesta noite. Assuero já tinha mostrado, ao longo de 6 meses, todas as suas aparentemente inesgotáveis riquezas aos seus governantes. Segundo o versículo 4 desse capítulo, o rei Assuero tinha reunido os seus poderosos, os seus governantes, para mostrar para ele as suas riquezas. E ele vinha fazendo isso ostensivamente ao longo de 6 longos meses. E como eu disse para os irmãos, ao final desses 6 meses, ele convocou todo o povo da fortaleza de Suzã para também se juntar à festa. E ele disse que todos podiam beber à vontade, né? O rei decretou uma lei dizendo que todos podiam beber à vontade. As taças eram de ouro. Não havia uma taça igual a outra. Isso indicava que o rei Assuero era, de fato, extremamente rico e grandioso. Então, ao longo de 6 meses, Assuero não fez nada além de demonstrar toda a sua riqueza ao povo que estava reunido para celebrar aquela festividade juntamente com ele. No entanto, Assuero tinha um último tesouro que ele queria ardentemente mostrar às pessoas que estavam reunidas na sua festa. Assuero tinha preparado um grande finale, né? Ele queria colocar a última cereja no topo do bolo para que então a sua festa estivesse completa, para que então o seu auto-enaltecimento, auto-engrandecimento estivessem completos. No último dia de festa, o rei Assuero, segundo o texto bíblico, já estava embriagado, né? Ele tinha ordenado que a bebedeira fosse livre, ninguém devia ser obrigado a beber, cada um devia beber o quanto quisesse. E o próprio rei Assuero já estava embriagado naquele momento. Ele quis, naquele último dia da sua longa festa de 6 meses, mostrar aos seus mais altos dignatários, aos seus príncipes, aos seus governantes, a beleza estonteante de sua esposa Vasti. A Bíblia descreve Vasti como uma mulher extremamente bela. E Assuero queria se gabar da beleza de sua esposa. Assuero estava tratando a sua esposa da mesma forma como ele tratava as suas outras riquezas, como se Vasti fosse para ele um objeto que lhe rendia glória. Assuero então queria, no final da festa, demonstrar ou apresentar aos seus príncipes, aos seus governantes, o seu mais valioso tesouro, a sua belíssima esposa Vasti. E Assuero ordenou que ela lhe fosse apresentada adornada com a coroa real. E nesse momento, lembre-se, Assuero já estava completamente embriagado. O que é bem interessante é que, segundo um historiador antigo chamado Heródoto, os persas tinham um hábito bastante estranho de tomarem decisões embriagados. Quando os governantes persas se reuniam para tomar decisões importantes, eles usualmente bebiam, até ficarem completamente embriagados para que então eles tomassem as decisões pertinentes, as decisões necessárias. Isso é muito estranho. E no dia seguinte, os monarcas persas, os príncipes persas, os governantes persas, quando estavam sóbrios já, reconsideravam as decisões que tinham tomado bêbados. Tá? Isso é muito estranho, era um método muito estranho utilizado pelos monarcas e pelos príncipes persas, mas eles agiam dessa forma. Mas nós temos que nos lembrar de que o livro de Esther não foi escrito a partir do ponto de vista de um persa. O livro de Esther foi escrito por um judeu e para judeus. E na teologia judaica, no modo de pensar judaico, não existe nada de sublime, nada de louvável na embriaguez. Segundo o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 4, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte. Quando o judeu olhasse essa bebedeira descontida do rei Assuero, de seus príncipes, de seus governantes, o judeu não veria jamais aquilo com bons olhos. Um judeu piedoso, um judeu que estava habituado com a história bíblica, com a teologia bíblica, um judeu que servisse verdadeiramente ao Deus de Israel, ao olhar para toda aquela embriaguez, diria: esse rei é um louco, esse rei é um maluco. Ele está dirigindo seu império, dirigindo seu reino que Deus lhe deu de forma completamente inapropriada. Nós temos, na Bíblia, alguns exemplos que se aproximam muito desse caso do rei Assuero. Quando a Bíblia diz, aqui, no versículo 10, que o rei Assuero estava embriagado, ou que o seu coração estava alegre por causa do vinho, o texto hebraico do livro de Esther diz literalmente que o coração do rei estava bom de vinho, ou estava alegre de vinho. O coração do rei estava bom ou alegre de vinho. O que isso significa?
Há dois exemplos bíblicos muito interessantes em que essa mesma expressão é empregada. Sempre que essa expressão é empregada na Bíblia, ela se refere a alguém que está bebendo de forma descontida, alguém que está se embriagando, alguém que já está bêbado e que está prestes a receber uma notícia negativa. Essa pessoa está prestes a ser negativamente surpreendida. Nós temos dois casos bíblicos, então, muito interessantes. O primeiro deles é de Nabal, né, o esposo de Abigail, que viria a ser esposa do rei Davi. Nabal, segundo a Bíblia, estava com um coração bom de vinho, ou alegre de vinho. Ele estava bebendo descontroladamente. Então, sua esposa, pouco tempo depois, anunciou a ele que o rei Davi e sua tropa estava querendo matá-lo. Quando ele ouviu a notícia, ele acabou falecendo. Então, essa expressão que aparece também no livro de Esther é usada em referência a Nabal. É usada para designar o estado de Nabal. Nabal estava festejando de forma incontida, ele estava completamente embriagado, e logo depois ele recebe uma notícia negativa. Outro exemplo bíblico muito interessante e significativo para nós hoje é o de Aminon, um dos filhos de Davi. Aminon estava participando de um banquete oferecido pelo seu irmão Absalão. E Absalão fez questão de deixar o seu irmão embriagado. Essa expressão também é usada em referência a Aminon. Aminon estava com um coração bom ou alegre de vinho. Quando Aminon estava bêbado, o seu irmão Absalão ordenou o seu assassinato. Então, mais uma vez, nós temos na Bíblia essa expressão sendo utilizada para designar alguém que estava bêbado, participando de um banquete, e que estava prestes a receber uma notícia extremamente desagradável. Isso acontece também com o nosso rei Assuero, aqui na narrativa que nós estamos considerando. Assuero estava com um coração bom ou alegre de vinho, segundo o texto bíblico que nós acabamos de ler. O que ele faz então? Ele ordena que se traga à sua presença a rainha Vasti. Ele envia 7 dos seus eunucos, e eunucos eram pessoas castradas, porque eles cuidavam geralmente do harém real, né? Então eles não podiam ser pessoas sexualmente capacitadas, para que o harém do rei fosse protegido. Assuero envia 7 dos seus eunucos para chamarem a rainha Vasti à sua presença, para que ele pudesse se gabar da sua beleza. Mas Vasti responde ao convite real, ou à convocação real, melhor dizendo, com um sonoro não. O texto não diz nada a respeito da motivação de Vasti. Nós não sabemos porque ela recusou o convite do rei. Será que ela se sentiria constrangida de estar diante de homens que a cobiçariam? Será que ela teria que se apresentar nua, como propõem alguns da tradição judaica? Enfim, o motivo pelo qual Vasti recusou ao convite do rei Assuero não nos é informado. E se ele não é informado, nós não devemos ficar fazendo conjecturas a respeito desse assunto. O fato é que Vasti recusou o convite ou a convocação do rei Assuero. Isso foi um baque enorme para o grande rei Assuero. Nós já vimos que ele tinha controle exaustivo sobre todo o seu império persa. Ele tinha domínio absoluto sobre 127 províncias. Ele tinha riqueza suficiente para conduzir uma grande festividade que já durava 6 meses. Ele era como que um deus entre os homens, de tão elevado que ele era. Só que, ironicamente, esse homem, que imaginava ter um controle absoluto sobre todo o seu império, não tinha controle sequer sobre a sua casa. No grande finale da sua festa, naquele momento que devia culminar na exaltação máxima do rei Assuero, o que acontece? A sua humilhação máxima. O rei Assuero é humilhado diante de todos os participantes da sua festa, do seu banquete. Todas as pessoas que estavam ali, a convite do rei Assuero, para observar e para admirar a sua grandiosidade, a sua riqueza, olha para o rei Assuero e vem um homem impotente, um homem que não tem domínio sobre a sua própria casa, um homem que não tem autoridade sobre a sua própria esposa. Assuero julgava a si mesmo, imaginando que ele tinha controle sobre milhões e milhões de pessoas, sobre todos os cidadãos do seu império. Só que, na verdade, Assuero não tinha domínio sequer sobre a sua esposa que estava ao seu lado. Assuero tentou se engrandecer, mas o resultado foi a sua humilhação. O narrador bíblico, dessa forma, então, nos introduz a primeira das muitas peripécias que nós encontramos no livro de Esther. Uma peripécia é, como eu disse 2 semanas atrás, uma reviravolta. Acontece uma reviravolta aqui nos planos do rei Assuero. Ele queria ser engrandecido,
Mas no final, ele aparece diante de seus governantes, dos seus mais altos dignatários, como um bobo. Imagina que você estivesse nessa festa do Rei Assuero. Então o Rei Assuero, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, ordena que a rainha Vasti se apresente diante dele. E ela diz, não. Você provavelmente se viraria, colocaria a mão na boca e começaria a rir de forma escondida, né? Assuero estava sendo humilhado diante de todos os seus governantes devido à insubordinação da rainha Vasti. Nós temos então aqui uma grande reviravolta. Assuero esperava ser exaltado, esperava ser glorificado, e no último ato de sua festa, ele é maximamente humilhado. Ele é desprezado diante de todos os seus súditos, diante de seus mais altos dignatários. O que sucede no final é o oposto do que se esperava. E como nós vamos ver ainda muito ao longo do livro de Esther, isso acontece com bastante frequência ao longo de toda essa obra. Muitas vezes, em Esther, o que acontece é justamente o oposto daquilo que nós esperamos que aconteça. Deus opera na história de forma escondida, não de forma vistosa, e produz um resultado absolutamente inesperado. Ele faz com que aconteça aquilo que nós não esperávamos de forma alguma. Eu também disse para vocês, ou para os jovens, né, que me ouviram 2 ou 3 semanas atrás, quando nós falamos sobre a primeira parte desse capítulo 1 de Esther, eu disse para eles que ao longo de toda a nossa série sobre Esther, depois de nós fazermos a exposição do texto, e antes de nós fazermos as aplicações do texto, nós teríamos uma sessão intermediária. E essa sessão se chama Onde Estava Deus? Onde estava Deus enquanto tudo isso que nós expusemos hoje acontecia? Onde estava Deus nesse momento? Eu já disse para vocês que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus é, ao mesmo tempo, a principal personagem desse livro. Ele está por trás de todos os eventos que sucedem no livro de Esther. Ele está por trás de todas as coincidências e reviravoltas que acontecem no livro de Esther. Onde estava Deus, então, enquanto o rei Assuero se engrandecia? Bom, Deus estava secretamente humilhando o rei Assuero, frustrando os seus planos. Ele estava demonstrando a ele que ele, na verdade, não tinha controle sobre absolutamente nada. Como o rei Assuero podia dominar sobre 127 províncias se ele não tinha poder sequer sobre a sua própria casa? Como ele poderia comandar milhões de pessoas se ele não tinha poder sequer sobre a sua própria esposa? Como a Bíblia nos ensina, pelas palavras do apóstolo Pedro, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus não tolera, de forma alguma, a arrogância. Deus se opõe aos arrogantes. O poderosíssimo monarca, que pouco tempo depois iria autorizar a matança do povo judeu, não devia ser temido. Por quê? Porque Deus estava tornando aquele monarca tão poderoso, tão rico, objeto do nosso riso. Ele não era alguém que devia ser temido pelo povo judeu. Por mais poder que ele tivesse, Deus o estava tornando, naquele momento, objeto de riso, objeto de escárnio. Quando as pessoas olhavam para aquilo que estava acontecendo com o poderosíssimo rei Assuero, o que as pessoas fariam era dar uma gargalhada por trás, né? Provavelmente ninguém teria coragem de rir na cara dele. Mas todos estavam, com certeza, no seu íntimo, dando muitas gargalhadas do rei Assuero. Deus torna esse poderoso monarca em objeto de escárnio, objeto de riso. Enquanto Assuero se engrandecia, Deus estava confortando o seu povo, demonstrando para todos aqueles que tinham fé para enxergar a mão invisível de Deus conduzindo a história, que apenas o Deus de Israel devia ser temido. O rei Assuero, por mais poderoso que fosse, por mais rico que fosse, não era Deus. Ele era um homem. Ele não tinha o poder de controlar a história. O rei Assuero tinha programado as coisas de uma certa forma. E o resultado tinha sido o oposto daquilo que Assuero tinha planejado. O Deus de Israel estava demonstrando para o seu povo, de forma invisível, de forma quase que imperceptível, que o rei Assuero não devia ser temido. O único que deve ser temido é o Deus de Israel, aquele que estava controlando toda a história de forma invisível. Deus é aquele que torna os soberbos ridículos e patéticos. Deus é aquele que nos faz rir daqueles que querem ser temidos. Bom, como esse texto deve impactar as nossas vidas? O que esse texto tem a nos ensinar? Em primeiro lugar,
Por que nós tememos tanto os soberbos deste mundo? Por que nós tememos diante daquelas pessoas que querem o nosso mal a qualquer custa? Por que nós temos tanto medo de pessoas que odeiam Jesus Cristo e aos seus seguidores? De uma hora para outra, nós aprendemos esse texto, Deus abate e torna os soberbos em objeto de riso e escárnio. Deus os torna figuras patéticas, figuras risíveis. Apenas um que nós devemos temer, o Deus eterno e verdadeiro, o Deus abscôndito e presente. Essa é uma expressão que nós utilizamos no nosso primeiro estudo sobre Esther. Uma expressão clássica usada para definir o papel de Deus no livro de Esther é: Deus é o Deus abscôndito e ao mesmo tempo presente, ou seja, ele é o Deus escondido e que ao mesmo tempo está presente. Ele governa o universo sozinho, levando seus planos ao pleno cumprimento. Em segundo lugar, Deus invisivelmente abateu a soberba de Assuero, pois nada é mais desprezível aos olhos de Deus do que a soberba, do que a jactância, do que a altivez. Deus abomina um coração altivo e soberbo. Não existe nada que se oponha mais ao Evangelho de Jesus Cristo do que a soberba. Há certamente pecados terríveis que nós podemos cometer. Mas nada soa tão desprezível aos olhos de Deus do que a soberba humana. Como nós somos tolos, como nós nos engrandecemos por conta dos nossos feitos, por conta das nossas realizações, por conta do nosso caráter, por conta das nossas vitórias. Como nós somos tolos quando nós fazemos isso, porque tudo vem de Deus. O rei Assuero estava aprendendo da pior forma possível, sendo humilhado pelo Deus de Israel, que ele não tinha controle sobre nada. Se ele tinha riqueza, se ele tinha um vasto império sob seu comando, ele devia atribuir tudo isso a Deus e não a si mesmo. Mas Assuero tinha organizado uma festa para se engrandecer, para demonstrar que ele e não Deus era grande. No coração do verdadeiro crente, nunca deve existir esse tipo de sentimento, essa soberba que havia no coração do rei Assuero. As palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 20, do versículo 25 ao 28, devem estar gravadas no coração de cada crente. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias nesse texto. Mateus 20, do versículo 25 até o versículo 28. Mateus 20, do 25 até o 28. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando aqui sobre reis como Assuero, aqueles reis que dominam os povos de maneira autoritária, de maneira absolutista. Versículo 26. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus está nos ensinando aqui que não existe soberba, não há espaço para soberba na vida cristã. Um crente que é soberbo, um crente que possui um coração altivo, ele pode ser absolutamente tudo nessa vida, menos um seguidor genuíno de Jesus Cristo. Não existe espaço para soberba na vida cristã. Não existe. Nada se opõe mais ao evangelho do que a soberba. Deus é aquele, segundo a Bíblia, que arroga para si toda a glória. Deus não compartilha a sua glória para ninguém. Com ninguém, perdão. Deus não compartilha a sua glória com absolutamente ninguém. Não há, portanto, espaço para soberba. Deus opera a nossa salvação do começo ao fim para que nós não possamos nos gabar de nada. Eu jamais posso me virar para Deus e falar: olha, eu contribuo um pouquinho para a minha salvação. Não, Deus arroga para si toda a glória. Deus fala: eu sou totalmente glorioso. Eu te salvei do começo ao fim. Por que você está se gloriando? Por que você acha que é alguma coisa? Por que você se gloria tanto das suas tarefas, daquelas coisas que você alcançou? Por que você se gloria tanto do seu caráter? Se gloria tanto das suas próprias falas? Tudo de bom provém exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Nós não temos o direito de nos gabar de ser pessoas orgulhosas como o rei Assuero. O evangelho não deixa espaço algum para orgulho. Em terceiro lugar, Deus é aquele que planeja o engrandecimento supremo e máximo de seu filho e o conquista.
O rei Assuero, como nós vimos hoje no texto, tinha planejado a sua própria glorificação, o seu próprio enaltecimento, a sua própria exaltação. Mas, no final das contas, os seus planos foram terrivelmente frustrados. Assuero, que queria ser glorificado, acabou passando diante dos seus súditos por uma pessoa patética, por uma pessoa risível. Mas Deus é aquele que planejou, desde a eternidade passada, a exaltação do seu Filho Jesus Cristo. E os planos de Deus, ao contrário dos planos de Assuero, não falharão. O Filho de Deus, Jesus Cristo, será exaltado. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Ninguém vai se postar diante do Senhor Jesus e rir da sua cara e dizer a ele, olha, você queria se agradecer, mas na verdade você foi humilhado. Não, Jesus Cristo vai ser exaltado acima dos céus e da terra. Deus planejou isso e Deus vai cumprir isso. Não há reviravoltas no plano de Deus, ao contrário dos planos humanos. Quando Deus decreta alguma coisa, o seu decreto eficazmente acontece. Quando Deus planeja algo, o seu plano eficazmente se cumpre. Porque Deus não é homem. Deus tem um controle exaustivo soberano sobre toda a história, sobre todos os homens, sobre todos os tempos, sobre os céus e sobre a terra. O que Deus planejou eficazmente se cumprirá. E o que Deus planejou foi a exaltação máxima do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus, meus irmãos, vai ser exaltado acima dos céus e da terra. Todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus assim o determinou. Não há outra possibilidade. Não vai haver reviravoltas, peripécias que vão atrapalhar os planos de Deus. O Senhor Jesus deve ser glorificado, honrado e reverenciado, porque ele tem domínio sobre céus e terra, sobre anjos e homens, sobre tempo e espaço. Ele, e apenas ele, é o Senhor de todo o universo. Assuero imaginava que ele tinha um domínio exaustivo sobre as 127 províncias do Império Persa. Ele imaginava que ele tinha domínio sobre cada cidadão do seu reino. Lendo engano, quem tem esse tipo de domínio é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, que antes de ascender aos céus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Existe apenas um único Senhor, um único soberano, um único Deus que rege todo o universo. E esse Deus é Jesus Cristo, o Deus homem. O Senhor soberano do universo será certamente glorificado. Amém? Amém. Bom, essa exposição que eu tinha para os irmãos hoje. Caso os irmãos tenham alguma dúvida ou comentário que queiram compartilhar, por favor, podem enviar na live, tá? Nos comentários da live, no Facebook, no Instagram. Eu vou ler aqui. E se vocês tiverem algum pedido de oração, também podem enviar. Já vi que o Marcos enviou o pedido de oração. Separou alguns pedidos, tá? Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar nos comentários da live, por gentileza. Eu vou olhar aqui. Nós temos um pequeno atraso, então provavelmente vocês vão demorar um pouquinho para receber essa minha mensagem. Mas eu estou acompanhando aqui os comentários, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem enviar nos comentários do Facebook ou do Instagram. Tem Instagram? Agradecimento. Não. Não tem. Da minha. Não apareceu para mim. Aqui não apareceu para mim. No Instagram. A Michelle agradece por ter condições de trabalhar em casa e é grata pelo trabalho dela ter sido preservado em meio a essa crise. Amém. Então, vamos agradecer por isso. O Marcos escreveu, citou o texto bíblico, né? No 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, e ele disse, gosto bastante de eufemismos como esse. Sim. Sim, é um eufemismo, com certeza. Já pego, deixa eu ver se eu achei alguma pergunta aqui. Aí já passo para os pedidos de oração. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta ou comentário, nós vamos passar para os pedidos de oração. Tá? Vou esperar mais um minutinho, só para ver se alguma coisa chega. Daniel Dourado está assistindo. Moisés Lira, Eliette Sampaio. Certo. Vamos passar então para os nossos pedidos de oração. Aqui, por favor. Bom, a Priscila agradece a todos os irmãos que têm nos acompanhado nessa transmissão,
agradece pela saúde dos nossos irmãos, Nelson Pedroso e Nelson Sanches. Ela pede pela saúde dos nossos irmãos, Nelson Pedroso e Nelson Sanches, Evilde e demais enfermos da nossa igreja. O Marcos Nutti pede pela entrevista de emprego que ele fez nessa semana. A Giovana Nutti e a Débora Nutti agradecem pela vida da Cris e do Tarcísio, que abençoaram a sua família. A Sara pede pelos seus pais, pelo Moisés, pela questão financeira. A Kim pede pela salvação de seus familiares, pelos desempregados, pela preservação dos empregos e pela saúde do nosso povo. Chegou mais alguma coisa? Não? Pela irmã Rosinha. Vamos orar também pela irmã Rosinha. E o Tarcísio. O Tarcísio agradece pelo cuidado de Deus com a nossa igreja. A Rosinha também está nos acompanhando. Ela disse: Deus derrama sua graça sobre sua vida, meu querido irmãozinho, no caso sou eu. Palavra abençoada, saudade de todos. Amém. Saudades também, Rosinha. A mãe está pedindo pelo país, pelas famílias e pelos enfermos. Certo, então a minha mãe pede pelas famílias, pelo país e pelos enfermos. Amém. Bom, nos nossos cultos jovens, depois da pregação, nós costumeiramente oramos a Deus suplicando a Ele por avivamento, um genuíno avivamento. Nós temos um intenso desejo de ver a nossa salvação, em especial a nossa região, Grande São Paulo, sendo profundamente impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos ver conversões em massa na nossa região, e conversões genuínas, não conversões falsas. Nós queremos ver a nossa sociedade sendo verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos ver as ruas cheias de pessoas que estão sentindo o peso do seu pecado, pessoas que estão encontrando salvação em Jesus Cristo. Nós vamos orar por isso, então, e também pelos pedidos que foram feitos. Vamos lá. Pai, eu te louvo e te bendigo, porque Tu és o nosso Deus e Tu controlas, Senhor, todas as coisas. Tu tens domínio exaustivo sobre tudo. Nada escapa, Senhor, ao Teu controle. Tu dominas a história de maneira invisível, de maneira imperceptível. Senhor, Tu estás por trás de toda a história. Tu a controlas com soberania e sabedoria. Nós confiamos em Ti, Senhor. Ainda que as coisas não sucedam da forma como nós esperamos, nós sabemos, Senhor, que elas acontecerão da melhor forma possível para nós, porque Tu estás controlando todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tem piedade de nós, Senhor, porque nós estamos ainda enfrentando essa terrível crise que nos assola. Por favor, meu Deus, eu te peço que, pela Tua providência, pela Tua soberania, Tu extirpes do mundo esse vírus terrível que nos tem prejudicado tanto. Eu suplico a Ti, meu Deus, que Tu tenhas piedade daqueles que já estão infectados, que estão hospitalizados, que estão lutando pela sua vida. Eu te peço, Senhor, que Tu nos dê saúde a nós que ainda não fomos infectados. Eu te peço, Senhor, que Tu cuides de nós como um Pai amoroso que és. Por favor, Senhor, tem piedade de nós. Como nós sofremos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos, Senhor. Nós dependemos de Ti constantemente. Se Tu retiras por um momento sobre nós a Tua graça e as Tuas misericórdias, nós sofremos terrivelmente. As nossas vidas viram de cabeça para baixo de um momento para o outro. Acontecem reviravoltas terríveis em nossas vidas, Senhor. Nós esperamos o bem e nos sucede o mal. Nós fazemos bons planos e o que nos acontece é o mal. Eu te peço, meu Deus, que Tu tenhas piedade de nós. Reverte o curso das ações, por favor, meu Deus. Lembra-te de que somos pó. Lembra-te de que somos frágeis e fracos e débeis. Ampara-nos, Senhor. Visita-nos para o bem. Derrama sobre nós abundantemente o Teu Santo Espírito. Reveste-nos do poder que vem do alto. Para que o nosso testemunho, Senhor, seja um testemunho eficaz. Para que nós testemunhemos Jesus Cristo com coragem e com ousadia. Para que nós falemos do nosso Senhor em tempo e fora de tempo. Senhor, que nós não toleremos jamais viver de maneira cômoda as nossas vidas enquanto existem pessoas no mundo perdidas. Enquanto existem pessoas que não se prostram diante de Jesus Cristo.
Por favor, Senhor, ampara-nos conforme as tuas infinitas misericórdias. Eu te peço que, em meio a essa crise, tu preserves os empregos de todos os nossos. Eu te peço, meu Deus, que tu abençoes aqueles que estudam também, para que eles não percam o ano letivo ou o semestre. Eu suplico a ti, Senhor, que tu protejas a cada um dos membros da IBBV e a cada um daqueles que estão nos assistindo hoje, Senhor. Tenha piedade de todos nós. Nós confiamos em ti, Senhor. A nossa esperança está posta completamente em ti. Abençoa os nossos desempregados também, que nós os auxiliemos de forma apropriada, conforme tu nos ordenaste, meu Deus. Que nós vivamos sempre para promover a tua glória, e não para promover a nossa própria glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, meu Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos... Certo. Amanhã, às 10h30 da manhã, nós teremos mais uma transmissão ao vivo. Nós vamos transmitir o nosso culto matutino. E à noite, às 19 horas, nós teremos uma segunda transmissão. Nós vamos transmitir o nosso culto público, o nosso culto de adoração. Todos estão convidados para às 10h30, depois às 19h, ligarem seus dispositivos móveis para acompanhar conosco a transmissão. Tá? E eu peço aos irmãos também que, nesse período de quarentena, nós utilizemos as nossas redes sociais de forma sábia, né? Nesse momento, muitas pessoas estão conectadas às redes sociais, mais pessoas do que de costume. E nós podemos, nesse momento, utilizar as redes sociais de forma mais sábia. Né? Nós podemos usar as redes sociais para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que, usualmente, não clicariam numa transmissão como a de hoje, podem clicar justamente porque estão em casa sem fazer nada. Então, eu peço aos irmãos que compartilhem as nossas lives, que compartilhem mensagens edificantes para todos os seus seguidores, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã de manhã, se Deus permitir.